Bom dia, queridos, tudo bem? Vamos continuar aí a semana de 6 a 10, né? Da continuidade, a gente não sabe quando vai voltar as aulas, a gente tem que trabalhar da medida que for possível, tá? Vou tentar ajudar vocês mais um pouquinho aí nesse conteúdo, tá? Vamos ver o que é. Então essa primeira aula aí, ó, o assunto é função quadrática. É uma função também conhecida como polinomial do segundo grau. Então dá uma olhadinha então. A função de x é a variável. Nós temos os coeficientes, chama coeficientes, o A, o B e o C. Lá no nono ano, né, o ano passado, a gente viu muito quem é o Azinho, o Bzinho, o Czinho, o delta, né, e assim por diante, tá? Então nós vamos estudar essa função do segundo grau, tá? Então a gente tem aí várias coisas para estudar, o A, o B, o C, o X, que é a variável, né? E cada um tem um significado. Então, o professor vai falar bastante sobre o A, o B e o C, tá bom? Então, vamos ver umas características através de gráfico e o gráfico da função quadrática. Então, dá uma olhadinha aí no desenho verde. Esse desenho verde aí, né? Olha ele aqui, ó. Esse desenho verde, eu estou descendo, estou variando decrescente, e a partir desse ponto eu começo a variar crescente, tá? Então esse desenho nesse formato é chamado de parábola. E aqui tem a função dela, chama y igual a x ao quadrado. Só isso, mais nada, tá? Então aqui tem o eixo x e aqui tem o eixo y, tá? Então quer dizer que nós temos as coordenadas x, y, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí rapidinho nas perguntas, tá? Situação 1. O que já sabemos sobre o gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ó, para quem não lembra, chama parábola, tá? Chama parábola. Então deixa eu escrever aqui, ó, parábola. E ela veio da função do segundo grau, tá? Essa função aqui, ó, ax ao quadrado, quem é o a? Mais bx, quem será que é o b? E mais c, tá? Então vamos para umas perguntinhas, tá? Então o que vocês já sabem, né? Vão recordar. E algumas coisas que vocês ainda não viram, vai tomar conhecimento agora, tá? Então o que já sabemos sobre o gráfico e o que mais podemos conhecer sobre essa função quadrática, tá? Então vamos para as perguntinhas aqui, ó. Perguntas em relação ao gráfico verde. Só o gráfico verde, tá? A concavidade está voltada para... Quando fala concavidade, é essa boca aqui, ó. Né? Essa boca, né, está voltada para cima. É chamado de concavidade, tá? Por quê? Como que eu saberia, né? Pela função que vai ser uma parábola de concavidade voltada para cima. Depende desse A aqui, ó. Se esse A ele é positivo, né? Ele é igual a 1. Então ele é maior que zero. Ele é positivo. Então eu já sei que essa função, né? Quando tiver o A aqui positivo, né? Positivo atrás do x ao quadrado, eu sei que a concavidade é voltada para cima, tá? Tem mudança de variação? Tem, o professor já fez. A mudança assim, ó, então vamos pôr sim, tem mudança de variação. Tem uma parte da parábola que é decrescente e uma outra parte que é crescente, tá? Em que ponto que eu vejo isso, né? Então eu vejo aqui, ó, descendo até esse ponto e depois subindo até aqui, tá? E que ponto? Esse ponto aqui é conhecido como 0, 0, ou também chamado de origem do eixo, tá? Para esse caso do verde. O gráfico toca o eixo X? Sim. Quando ele vem decrescente, ele toca o eixo X. Eu achei o que nós chamamos de primeira raiz. Aí ela começa a subir, é a outra raiz. Então é a mesma. A raiz que chega é a mesma raiz que sobe. Então nós temos que o gráfico toca o eixo X? Sim. Né? Como eu saberia? Como saber sem o gráfico? Né? É só achar as raízes, o número que anula essa conta, tá certo? É o número do x que faz a conta dar zero. Vocês vão aprender mais para frente então, tá? Então aqui, ó, quem anula aqui é zero, ó, zero ao quadrado, zero vezes zero, zero, tá?
Bom, já conheci um pouco da relação do coeficiente A. O A, ele é maior que zero. Então, essa boca está para cima porque o A aqui é 1, ó. O A é igual a 1, então é de boca para cima. E o discriminante é igual a zero. Como é que o senhor sabe? É aquele mesmo delta, b ao quadrado menos 4ac. Quando o delta dá igual a zero, nós temos duas raízes iguais. A que chega é a mesma da que sai, tá? Então, vocês vão aprender mais para frente um pouco sobre isso a mais. E os coeficientes B e C, como é que fica, né? Porque lá na função eu tenho o A, quando é positivo, a parábola é para cima, tá? E o B e o C, como é que eu sei? Bom, a letra C, ela é fácil de localizar, tá? O C é onde toca o eixo Y. Então, ele veio e tocou. Tocou o eixo Y aqui. Então, a letra C é zero, tá? Eu garanto que o C é zero. E o Bzinho é quando você tem esse eixo Y aqui, a parábola está bem no meio. Ela nem andou assim, ó, para a esquerda e nem andou para a direita. Ela simplesmente ela está centrada com o eixo X, tá? Com o eixo Y. Então, o B não foi nem para a esquerda e nem para a direita. Então, não é nem positivo e nem negativo. Então, o B também é zero, tá? Vocês vão aprender já já mais um pouco sobre isso, tá? Agora vamos analisar a parábola vermelha, tá? A parábola vermelha é essa aqui, ó. Tem uma parte que sobe, toca aqui no eixo X, chamado raiz, e desce. A mesma raiz que chega é a mesma raiz que parte. Então, eu tenho aqui, ó, tá meio apagadinho, mas é y igual a menos x ao quadrado. Opa! Aconteceu uma coisa diferente da verde. A verde tinha 1 e o A da vermelha é menos 1. Então, o A é negativo. Então, quando o A é negativo, a nossa parábola, né, tem a boca com cavidade voltada para baixo. Já já a gente responde essa pergunta aqui. Então, essa parábola, ela é negativa. Tem um menos aqui, ó. Menos x ao quadrado. É o valor para a função y, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha rápida aí. Vocês conhecem alguma coisa que tem parábola com cavidade voltada para baixo? O arremesso de basquete, uma bola, um tiro para o alto que vai cair lá na frente, tá? E também um símbolo famoso, que é esse e mais esse, duas parábolas junto. É o símbolo do McDonald's, né? Alguém ganhou dinheiro com esse símbolo. Nada mais é que são duas parábolas de concavidade voltada para baixo. Então, vamos estudar a vermelha, tá? Aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado. Só de saber que está menos x ao quadrado, eu já sei que ela é de boca para baixo, correto? Ela não tem o b, zero, e não tem o c, zero, tá? Que nem a verde também, né? A verde não tem o b é zero, e não tem o c, é onde corta o eixo. Não é que não tem, é zero, tá? A gente vai aprender mais para frente aí. Bom, vamos lá. Perguntas em relação ao gráfico vermelho. A concavidade está voltada para a boca, para baixo. Para baixo, tá? Por quê? Como que eu saberia sem o gráfico que está para baixo? É só saber que a função está negativa no x ao quadrado. Quando o a é negativo, ela menor, esse símbolo de menor. Menor que zero, ela menos 1, menor que zero, eu já sei que é de boca para baixo. Então, eu sei por causa que o a é menor que zero, é negativo. Em que ponto, né? Em que ponto? Eu estou vendo aqui, ó, esse ponto toca aqui e desce, tá? Então, vamos analisar esse ponto como a f de x que dá zero, tá? É o próprio zero, tá? Aí eu acho a tal de raiz, tá bom? O grafo toca o eixo x? Sim, olha lá, que eu acabei de falar. Toca aqui, ó. Subindo, toca aqui, é uma raiz. E saindo, é outra raiz, mas é a mesma. A que chega, que sai, é a mesma raiz, tá? Então, eu tenho que o x' é zero e o x duas linhas também é zero, tá? Ele toca no ponto da origem, no 0, 0, tá? Bom, o gráfico toca o eixo x? Sim, acabei de falar. Como saber sem o gráfico? Né? Basta achar o delta. Se o delta é igual a zero,
né? Ele tem duas raízes iguais. A gente vai aprender na aula seguinte. 4. Já conheci um pouco da relação do coeficiente A, ó, da parábola vermelha, o A é negativo, tá? E do discriminante. Se ele tem duas raízes iguais, então é igual a zero, tá? Não preocupa muito com isso, não. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, vai dar para entender um pouquinho, correto? Então, deu uma analisada na situação 1? Tá. Qual a diferença da verde e da vermelha? Não é só a cor. Uma está com concavidade para cima, porque o A é positivo. O A é maior que zero. E a de baixo, a concavidade está voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho na situação número 2 aqui. Vamos analisar essa situação número 2 aqui. Então, analise as três parábolas. Parábola vermelha e parábola vermelha. A primeira não toca o X, a segunda toca na chegada e já sai, toca num lugar só, e aqui toca em dois lugares, tá? Esses lugares que eu estou falando, onde toca o eixo X, nada mais é do que as raízes, tá? Vocês têm que entender, olha lá, ó, raiz quadrada de delta, quando delta é negativo, não tem raiz quadrada de número negativo. Não tem como real. A calculadora não faz raiz quadrada de número negativo. Então, quando o delta é negativo, a parábola não toca o eixo x. Então, não tem raiz. Não adianta nem continuar a forma de Bhaskara, que não tem raiz quadrada de número negativo. Quando o delta é igual a zero, ele toca no x e já sai. Então, eu tenho duas raízes iguais, tá? O x' é igual ao x duas linhas, tá? E quando o delta é maior que zero, 4, raiz quadrada de 4, 2, mais ou menos 2. Então, tenho mais 2 menos 2. Então, tem duas raízes diferentes. Então, x' diferente do x duas linhas, tá? Espero que vocês tenham entendido essas três, a diferença das três, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre elas.